Olá, tudo bem? Boa noite para você. Está começando mais uma edição do nosso Tá Na Hora. Que honra, que privilégio ter a sua audiência a partir de agora. Porque nesse exato momento a gente está abraçando Santa Catarina e deixando o nosso estado muito bem informado, estendendo o tapete vermelho da informação. E agora até 7h45 da noite. Para você que está chegando em casa, seja muito bem-vindo. Para você que vai iniciar uma jornada nessa noite, bom trabalho para você. O nosso começa agora, ao lado de uma grande equipe. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite para vocês aí de casa. A gente pede licença para entrar no seu lar com o melhor da informação catarinense. Nossos repórteres espalhados por todo o estado para te trazer o melhor da informação. Aquilo que foi destaque, aquilo que virou notícia. E olha, a gente está se encaminhando aí pro final da semana. A gente está finalizando o ano, Cleiton Ramos. Ontem eu falei, uma das últimas terças-feiras. Hoje, uma das últimas quartas de 2025. Como é que você está vivendo o seu dia, a sua semana para finalizar esse ano bem? Vamos com a gente, bem informado, você vai estar. É verdade. E olha só, a gente já começa a 1000 por hora, porque tá assim de informação na edição de hoje. Devido a uma adequação emergencial na iluminação cênica da Ponte Cielo Luz, aqui em Florianópolis, a Polícia Militar Rodoviária comunicou que será necessário fechá-la durante essa semana no período noturno, das 10 da noite até 5 da manhã. Por isso, os motoristas precisam pegar uma rota alternativa se forem passar pelo trecho neste horário. Ficam aí as informações no nosso Tá Na Hora, mas para você aí de casa que tem alguma dúvida, também o nosso portal. Essa imagem ao vivo, Júlia. SCC10. Olha que beleza. Imagens ao vivo, Cleiton Ramos. Olha só, quando chega no período noturno, eu que passo por ali, Júlia, você que também passa pela outra ponte, mas consegue observar, essa ponte à noite ela está apresentando cores maravilhosas. Esses dias, por exemplo, à noite tinha a bandeira, em forma de cores na Ponte Cielo Luz, iluminando o cartão postal da nossa cidade. E nós que somos manezinhos, quando a gente vê ela, assim, apesar de já ter sido colocada à disposição lá no finalzinho de 2019 para 2020, é uma alegria tremenda, poder contar novamente com esse cartão postal. Cabe a nós cuidar muito bem dela e também os representantes. Então fica aí a dica, à noite essa semana estará fechado, porque ela ajuda realmente a mobilidade urbana aqui da nossa capital e como ajuda, viu, Júlia? É verdade, Cleiton. Agora, a Receita Federal apreendeu na manhã dessa quarta-feira uma grande quantidade de minérios de cobre nos portos de Paranaguá e Itapuá. Esse material estava indo para o continente asiático, Cleiton. Vamos chamar agora o Renato Santos, que tem mais informações sobre esse assunto. Renato, mais um esquema criminoso aí na região e a casa caiu, né, Renato? Boa noite. A casa caiu para esses criminosos, viu, Cleiton? Ótima noite para você, para a Júlia Matos e aos nossos telespectadores que já estão ligados na grande audiência do Tá Na Hora e do SCC SBT. Pois é, grande apreensão nos dois portos de Paranaguá, lá no estado do Paraná, e também de Itapuá, aqui em Santa Catarina. Mais de 450 toneladas de minérios de cobre que foram apreendidos pela Receita Federal. E detalhe, viu? Esse material estava armazenado dentro de 17 contêineres que iriam lá para a China. Todo o material iria para lá de forma ilegal. Mas a Receita Federal acabou recebendo informações de que esses contrabandistas estavam atuando nos portos do Paraná e também de Santa Catarina e acabaram pegando todo esse material antes deles saírem com o minério aqui do Brasil lá para a China. Lembrando que a Receita Federal ainda afirmou que não apenas aqui na região sul esses bandidos atuavam, mas em outros portos do Brasil também. Como era que eles faziam, viu, Cleiton? Eles começavam a agir para mandar esse material para outros países, principalmente para a China, e quando a Receita Federal começava a investigar, eles mudavam a rota e começavam a atuar em outros terminais portuários do país. Todo o material apreendido foi avaliado em mais de 2 milhões de reais. E esses criminosos eram sócios e a ficha criminal deles é bastante extensa, viu? Contra eles pesa crimes como, por exemplo, de contravenção, uso de documentos falsos, além também de uso de documentos sem autorização para exploração de minérios e não comprovação de recurso desse material que eles compravam e ainda extraíam aqui do nosso país e levavam lá para a Índia. A respeito do assunto, nós conversamos com o porta-voz da Receita Federal.
As investigações mostraram um padrão operacional de tentativa de fraudes. E assim que a Receita Federal constatava essa fraude em um porto, essa quadrilha passava a tentar usar outro porto. Então, por exemplo, começou no Pará, depois foi para o porto de Pecém, no Ceará, depois no porto de Salvador, Porto de Santos, em São Paulo, e finalmente chegou aqui nos portos de Paranaguá e Itapoá. Segundo a Receita Federal, esse tipo de crime prejudica e muito a economia do nosso país. Retorno com vocês aí no estúdio. Bom trabalho da Receita Federal. Realmente, as mentes criminosas sempre acabam tentando burlar a lei, né? Algumas vezes elas acabam conseguindo, mas na maioria dos casos, realmente o pessoal fica pelo meio do caminho, porque não adianta, o que começa errado, termina errado. E esse trabalho também merece ser elogiado pelas forças de segurança aqui de Santa Catarina. Inclusive, Júlia, amanhã, quinta-feira, eu vou trazer aqui no nosso Tá Na Hora números extremamente positivos realizados, né, como resultados de operações que aconteceram envolvendo as forças de segurança, principalmente a DEIC aqui do nosso estado, em relação à bandidagem. Esse ano de 2025, a bandidagem ficou completamente depenada. Teve bandido que ostentava na rede social carro de luxo, mansão, que hoje não tem nem R$5 para fazer um Pix. Mas a gente conta nessa quinta-feira aqui no Tá Na Hora. Se são bons dados, a gente gosta de trazer para o Tá Na Hora Santa Catarina. Agora, vem comigo que a gente vai girar o estado catarinense. Tem novidade para refrescar quem mora ou quem passa por Blumenau, viu? Bebedouros inteligentes com água gelada para pessoas e animais que começam a ser instalados agora na cidade. A repórter Nathalie Oliveira está ao vivo e tem mais detalhes pra gente. Nath, um sol lindíssimo, um pôr do sol provavelmente agora começando aí em Blumenau. Para começar o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, esse verão chegando e agora bebedouros para a família inteira, é isso? Isso mesmo, Júlia. Boa tarde para você, Cleiton, e para todos que nos assistem. Inclusive, o calor não dá trégua aqui em Blumenau. Hoje foi um dia daqueles, mas agora a solução de hidratação está um pouco mais fácil. Isso porque a Prefeitura e o SAMAI começaram a instalação desses bebedouros inteligentes em diversos pontos estratégicos aqui do município. O objetivo é garantir a hidratação para quem está passeando ou praticando algum tipo de atividade física, esporte em parques públicos. Olha só que bacana, além da água sair geladinha, o que é merecido, principalmente nessa época do ano, tem um espaço exclusivo para pets. Então, a administração municipal pensou tanto nos humanos quanto nos animais de estimação. Ao todo, serão 25 equipamentos, 4 deles já foram instalados e aí o restante vai ser instalado até fevereiro de 2026. O prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, comenta um pouco mais sobre essa importante iniciativa. Olha só. Agora, você pode encher sua garrafinha com água gelada quando vir caminhar aqui no calçadão da prainha. E como a gente se preocupa com todo mundo, também tem espaço para os cães tomarem uma água. No total, o SAMAI vai instalar 25 bebedouros em praças, parques e nas ruas. Todos os bairros serão atendidos. 4 já estão funcionando. Aqui no calçadão da prainha, no Parque Ramiro Ridiger, no Parque Carlos Curtis Zadrosny e na Praça Arno Bernardes. É saúde, sustentabilidade e qualidade de vida. Um investimento que vem do Fundo Municipal de Saneamento Básico, das multas aplicadas pelo SAMAI e que agora se revertem em benefício para a população. O investimento total passa dos R$440 mil. Um alívio para esse calor, né, Cleiton e Júlia? Volto com vocês aí no estúdio. Verdade, Nath. Olha, vou contar para vocês que uma das maiores pesquisas quando são voltadas para esse tipo de situação, para viagens, no verão, hoje são postos com possibilidade de recarga de carros elétricos e espaços para pet. É algo que o pessoal tem pedido, as famílias têm pedido e Santa Catarina agora está respondendo. Agora a gente vai falar de algo que com certeza você aí de casa já deve ter visto na sua cidade. Diversos fios nos postes de luz que muitas vezes nem são utilizados. Ao longo de 2025, a Celesc, em parceria com empresas de telecomunicações e prefeituras, retirou mais de 150 toneladas de cabos irregulares e fora de uso dos postes de rede elétrica aqui do estado. Quem vai falar mais sobre esse assunto é a repórter Gabriela Mariotto, que já está nos esperando ao vivo. Gabi, muito boa noite, retornando, né?
Mais um dia aqui no Tá Na Hora Santa Catarina com essas informações importantíssimas, porque a retirada desses fios de luz geram, claro, benefícios também para a comunidade. Conta mais pra gente. Com certeza, Júlia. Muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Esse trabalho da Celesc foi feito em 52 cidades aqui de Santa Catarina. Então, ao longo desse ano, já foram 150 toneladas de fios que estavam em desuso retiradas dos postes espalhados aqui pelo nosso estado. Só que na capital, se a gente for pegar Florianópolis como exemplo, foram 26 toneladas de fiação removidas dos postes. E muito além da poluição visual que esses fios em desuso trazem para a cidade, essa ação também aumenta a segurança, diminui os riscos de acidentes, melhora a qualidade da rede elétrica e também traz essa maior organização aí para o espaço urbano das cidades. A Celesc explica que esse excesso de fiação nos postes acontece muitas vezes por conta daquelas ligações irregulares. Então, esse trabalho também de remoção desses fios dos postes ajuda a diminuir a conta de luz, porque quando é feita essa ligação irregular, 60% da receita gerada pelo aluguel dos postes acaba sendo revertida para a redução das tarifas dos consumidores. Então, quando a Celesc faz esse trabalho, também acaba gerando um pouco de economia aí para os moradores, para quem está pagando aí a conta de luz certinha. A Celesc também avisa que para denunciar qualquer situação de risco, então envolvendo esses cabos de energia, cabos baixos, rompidos, a gente acompanhou nos últimos tempos ventos fortes e chuvas que acabam às vezes deixando esses fios danificados de alguma forma, é possível fazer essa denúncia através do telefone 0800 048 0196, que é o telefone da Celesc para denúncias. Então, o pessoal também pode auxiliar aí nesse trabalho que a Celesc vem desenvolvendo ao longo do ano para melhorar a qualidade aí da nossa luz aqui de Santa Catarina. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Gabi, pelas informações. Eu mesma acompanhei algumas dessas retiradas aqui do centro da capital. A capital tinha pontos específicos em que esse tipo de ação era super necessário. Os comerciantes e moradores já gostaram naquela época. Imagina agora, final do ano, com 150 toneladas sendo retiradas do nosso estado. É pouco ou quer mais, Cleiton Ramos? É verdade, é isso aí, Júlia Matos. Olha, 18h42. Deixa eu quebrar o protocolo aqui, viu, produção? Verinha que hoje está aqui nos comandos, junto com o Rodrigo e toda a equipe. Eu vi uma imagem linda agora de Balneário Camboriú, se a gente puder colocar. Olha que cenário maravilhoso. Olha o pôr do sol agora. Olha a força do raio do sol. Está indo embora, mas ele está ali, ó. Ele está praticamente mirando ali o farol. É o farol, né? É o farol que tem ali embaixo. Olha aí que legal essa imagem de Balneário Camboriú. Que coisa mais linda! 18h43 para você de Balneário Camboriú. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Olha, a mãe do menino de 4 anos morto que chegou desacordado, com sinais de agressão pelo corpo, ao hospital, o multi-hospital de Florianópolis, no bairro Carianos. Esse garotinho que você está vendo aí, em agosto, esse é o Moisés, pequeno Moisés, se tornou ré no processo. Segundo informações apuradas pelo SCC Meio Dia, o Ministério Público enviou mais uma vez a denúncia contra a mãe. E a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu aceitar a denúncia contra a Larissa, mãe da criança. A Justiça entende que a mulher deve responder pelo crime de omissão imprópria. Ela vai responder como ré no processo pela morte do menino Moisés. Em agosto de 2025, a Justiça de Santa Catarina havia concedido liberdade provisória à mãe do menino. O padrasto da criança foi preso. Em nota, a defesa de Larissa, mãe do pequeno Moisés, disse que a defesa técnica da senhora Larissa, capitaneada pelos advogados Eduardo Dalmédico Ribeiro e Rosimeire da Silva Meira, informa que respeita o acórdão proferido pela segunda Câmara Criminal do TJ de Santa Catarina, que, por maioria dos votos, determinou o recebimento da denúncia. Entretanto, não concorda com a fundamentação apresentada, tendo em vista que a decisão proferida não foi unânime. 2-1, havendo um voto minoritário que concorda com a tese defensiva, é cabível a oposição de embargos infringentes, que serão apresentados dentro do prazo legal. A defesa ainda destaca, por oportuno, que o processo está em fase recursal, pois o juízo
de primeiro grau da vara do Tribunal do Júri da comarca da capital já havia rejeitado a denúncia por entender que ela é inepta e não existe ou existir justa causa em relação às condutas omissivas atribuídas. A senhora Larissa confia na justiça e na inocência. Fecha aspas aí a defesa da mãe do pequeno Moisés, desse caso que deixou todos nós muito revoltados. Agora vem aí o giro de notícias para você acompanhando, tá na hora. Pode rodar. O homem precisou ser resgatado após sofrer uma queda enquanto percorria a trilha do Morro do Baú, em Ilhota, no Vale do Itajaí. A ocorrência mobilizou equipes de resgate terrestre e aéreo na manhã desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, assim que a informação da queda foi recebida, uma equipe foi rapidamente organizada e a aeronave Arcanjo foi acionada para apoio na operação. Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada ao hospital. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos do Departamento de Investigações Criminais DIC de Criciúma, realizou a identificação e promoveu o indiciamento de um homem de 35 anos pelo envolvimento de 5 roubos com uso de arma de fogo contra estabelecimentos comerciais em Criciúma. Os crimes ocorreram nos meses de setembro e outubro deste ano, nos bairros Pinheirinho, Vila Nova Esperança, Liberdade e 2 vezes no bairro Imperatriz. O autor fazia o uso de uma motocicleta e de arma de fogo para exigir valores e objetos dos funcionários. No fim de outubro, o investigado foi capturado pela Polícia Militar em razão do mandado de prisão em aberto por condenação em crime de roubo. Agora, nesta nova apuração, a Polícia Civil promoveu indiciamento por 5 roubos com uso de arma de fogo e apresentou representação pela decretação de sua prisão preventiva. Pois bem, 18h47, 2025 está acabando e chega a hora também daquelas contas do novo ano para o contribuinte pagar. Aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Fazenda divulgou o calendário do IPVA para 2026. Esse ano tem novidade, viu? A isenção de IPVA para veículos com 20 anos ou mais de fabricação. A gente vai chamar agora o Renato Santos, que vai trazer mais detalhes para a gente. Renato, um benefício aí para aqueles que têm que contribuir nesse final de ano, já pensando, claro, nas contas de 2026. Conta mais para a gente. Pois é, viu, Júlia Matos? E muita gente vai aproveitar a segunda parcela do 13º salário já para começar a pagar esse imposto que é obrigatório em todo o território nacional, viu? Em Santa Catarina, a alíquota de 2% permanece de acordo com a Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de Santa Catarina. Isso para automóveis e ainda utilitários. E 1% para motocicletas e também similares. E a grande novidade, como você mesmo disse, é a isenção do imposto para veículos com 20 anos ou mais de fabricação. Mas essa isenção não vale para ônibus, micro-ônibus e nem caminhões, viu? Portanto, você deve ficar atento, tá bom? Agora tem a grande facilidade para você efetuar o pagamento do seu IPVA. Em cota única, você pode pagar esse imposto até o dia 31 de janeiro, mas dependendo, portanto, ali do final da placa do seu veículo, e você vai ter um desconto no valor desse imposto. Agora, se você preferir pagar em até 3 vezes, em 3 cotas esse IPVA, você também pode fazer o pagamento, viu? Lembrando que o vencimento vai ser a dia 10 de cada mês, também dependendo do final da placa do seu veículo. E em 12 vezes, também de acordo com o governo do estado. Agora, em 12 vezes, é bom a gente lembrar que é como se fosse uma espécie de financiamento. Você vai pagar encargos e também impostos dentro dessas parcelas que serão divididas em um ano. A gente conversou com o porta-voz da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, que fala um pouco mais sobre o pagamento do imposto que já inicia em janeiro de 2026. Essas alíquotas deixam Santa Catarina como um dos estados com a menor carga tributária no país. Estados como São Paulo, por exemplo, têm alíquotas de IPVA que chegam até 4%. Além da alíquota reduzida, Santa Catarina também conta com uma série de isenções e imunidades de IPVA. Motocicletas de até 200 cilindradas, por exemplo, que não tenham infrações em 2025, estão isentas do pagamento de IPVA em 2026. Além disso, temos isenções também para pessoas com deficiências e, a partir de 2026, isenção para o pagamento de IPVA de veículos que têm 20 anos ou mais de fabricação. Santa Catarina, que tem quase 6,5 milhões de veículos registrados,
praticamente 4 milhões estão aptos a pagarem esse imposto. Lembrando que o pagamento esse ano também pode ser feito via Pix, tá bom? Lembrando, o governo do estado visa arrecadar em 2026 o equivalente a 4,7 bilhões de reais com o pagamento do imposto. Retorno com você no estúdio, Júlia Marcos. Obrigada, Renato, pelas informações. Se a gente fala aqui de desconto, de isenção, ou mesmo de possibilidades de gastar menos no final do ano para começar 2026, vocês podem ter certeza que vai estar aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, viu? Agora, as festas de fim do ano estão chegando e com elas o movimento das estradas aumenta. Para conscientizar os motoristas, a Polícia Rodoviária Federal vai trazer uma blitz educativa lá em Blumenau. A repórter Nathalie Oliveira está retornando aqui com a gente para dar mais detalhes. Nath, que a gente quer entender o que vai acontecer nessa blitz educativa e como que ela pode contribuir, claro, para esses movimentos de final do ano. Conta mais pra gente. Então, Júlia, essa blitz educativa vai acontecer amanhã, quinta-feira, aqui em Blumenau, das 9 às 11 horas da manhã, bem em frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, que aqui na cidade fica no quilômetro 51 da BR-470, bem em frente a um shopping aqui da cidade, no bairro Salto do Norte. O objetivo dessa fiscalização não é, claro, uma fiscalização de rotina, e sim um comando educativo integrado com diversas forças de segurança. O objetivo é conscientizar os condutores a ter um pouco mais de conscientização no trânsito, principalmente nessa época que é tão movimentada. Além disso, essa ação ainda marca o início da campanha nacional Rodovida, essa ação nacional de conscientização para prevenir acidentes nessa época. O policial Rafael Melati, chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF aqui de Santa Catarina, explica um pouco mais sobre como essa iniciativa vai funcionar. Olha só. Estarão presentes todas as forças de segurança pública, bombeiro, polícia militar, Defesa Civil e outras entidades. E juntos faremos uma blitz educativa diferenciada. Teremos óculos de simulação de embriaguez, entre outros atrativos, para mostrar a importância do cuidado nessa época do ano, que inicia as festividades natalinas, de Ano Novo, até o Carnaval, para a gente tomar esse cuidado com a bebida que não combina para o volante de direção. Então, se você estiver passando pela BR-470 de manhã, entre as 9 e 11 horas, é convidado para participar com a gente desse comando educativo. Cleiton e Júlia, então fica aí o convite a todos os condutores que estiverem trafegando pela BR-470. São 10 minutos para participar dessa experiência educativa e de conscientização. E a gente lembra que o SCC-SBT também apoia essa bandeira, afinal, Santa Catarina também precisa ser a mais querida no trânsito. Volto com vocês aí no estúdio. Verdade, Nath, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta direto de Blumenau. Mas a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E a seguir você vai ver, donos de postos em Joinville, no norte do estado, decidiram reajustar os valores dos combustíveis, mesmo sem anúncio feito pela Petrobras. Imagens na sua tela de Joinville. A informação vai vir direto de lá. Tem previsão do tempo também, é daqui a pouquinho. E aí, tá acompanhando, tá na hora, olha só, imagem do nosso trânsito. Florianópolis aí, Pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. 18 horas e 57 minutos, um trânsito mais intenso para quem está deixando a ilha de Santa Catarina, mas não diferente para aquela turma que está entrando através da ponte Pedro Ivo Campos. Uma lentidão tomando conta agora, é bom manter aquele distanciamento para você não ter problema. Se o amiguinho da frente parar em cima da hora, você estiver distraído, não conseguir frear, aí dá o famoso engavetamento. Aí não é legal. Se já está assim, se dá um acidente, aí tranca de vez. Aí aquele pessoal que está programado para chegar às 7h20, 7h30 em casa, vai ter que mandar um zap para a patroa ou para o maridão. Olha, bem, vou chegar um pouquinho mais tarde, deu um BO aqui, mas a gente espera que isso não aconteça. Tá aí detalhes para você do trânsito, daqui a pouco a gente continua girando aqui pela nossa cidade. Aliás, por falar em trânsito, nós batemos sempre na tecla, duplicação, terceira faixa já, na BR-282, é uma campanha do Grupo SCC-SBT. A gente sabe dos esforços aí do governo estadual, mas por se tratar de uma BR, a gente sabe que dependemos, é claro, do governo federal também. E, lamentavelmente, na manhã de hoje, na BR-282, em Águas Mornas, tivemos uma colisão frontal entre um carro e um caminhão, que deixou uma pessoa ferida
e um homem entre 50 e 60 anos que estava consciente, mas estava preso às ferragens. Bombeiros de Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz, além da aeronave Arcanjo 01, com equipe médica, foram acionadas para atendimento dessa ocorrência. A vítima foi conduzida ao hospital pela Unidade de Saúde Básica do SAMU. Você está vendo as imagens aí, realmente deixou o trânsito um caos nessa região, que já é complicado por natureza, muita gente subindo pela serra ou em busca de uma tranquilidade distante aqui da nossa região, teve que enfrentar realmente uma lentidão danada. 18h59, olha essa história, era maconha para todo lado dentro do carro. O motorista foi flagrado transportando 444 quilos de maconha em um carro na BR-116, em Campo do Tenente, no Paraná, na divisa com o município de Mafra, no norte aqui de Santa Catarina. A ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, PRF, e a Polícia Militar Rodoviária ocorreu na manhã desta quarta-feira. Após troca de informações entre as forças de segurança, os agentes localizaram e abordaram o veículo suspeito. Estava passando e falou, para, encosta, que esse aqui está suspeito. Esse aí, olhei para a cara dele, bateu com o que a gente tinha. De acordo com a PRF, os tabletes da droga estavam espalhados pelo carro. No piso do passageiro, em cima do banco traseiro e também no porta-malas. Tinha droga, maconha para todo lado. A vistoria veicular revelou que o Jeep Compass possuía registro de furto e roubo no Rio de Janeiro, mas acredite, circulava clonado com placas de furto, ou melhor, de outro veículo. O condutor, um paranense de 43 anos, afirmou que levaria o entorpecente até a região da Grande Curitiba. Ele foi levado à delegacia de polícia em Rio Negro, no Paraná, onde vai responder por tráfico de drogas. Vai ter uma turma que não vai receber o cigarrinho do Capetinha lá na região da Grande Curitiba. Júlia Matos, toco tá na hora. Vamos seguir, Cleiton Ramos, e com um assunto importantíssimo para você aí de casa. Fim de ano é sinônimo de estrada cheia e casa vazia para muita gente. Milhares de catarinenses já se preparam para viajar nos próximos dias, mas, junto com a mala pronta, também precisam vir os cuidados com a segurança. Seja para quem vai pegar a estrada ou para quem vai deixar a casa fechada por alguns dias. A atenção faz toda a diferença para evitar acidentes e prejuízos. Para falar sobre esse assunto aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, para trazer informações importantes para vocês, a gente conversa agora com o Major Maurício. Muito boa noite, Major. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. E vou começar perguntando para o senhor sobre essa situação de deixar a casa vazia. A gente tem várias táticas, às vezes. Deixar a luz acesa, deixar uma chave com o vizinho. Que tipo de dica de segurança o senhor daria para essas famílias que vão passar um tempo fora de casa? Boa noite, muito obrigado pelo convite. A Polícia Militar se sente muito honrada, né, de poder contribuir ainda mais com a segurança das pessoas. A pessoa, quando vai deixar o seu ambiente, vai sair de casa, ela deve se preparar, né, fazer esse bom planejamento que ela já deve, que as pessoas normalmente fazem, mas ela deve se ligar em alguns itens de segurança. Por exemplo, desligar aquilo que possa ser desligado, avisar uma pessoa conhecida, uma pessoa da família, mas não fazer muito alarde disso para que essa informação ela não caia em mãos erradas. Então, muito cuidado com as informações que se coloca em redes sociais também, porque à medida que eu vou informando, vou dando detalhes do meu passo a passo, quem me conhece, quem rastreia, quem pode entender isso ali como uma possibilidade, né, de invadir uma residência para praticar alguma espécie de furto e deixar uma surpresa desagradável quando essa família estiver voltando para casa. É importante um bom sistema de segurança da casa, fechaduras, conferência, né, de fechaduras quando se vai sair. Se eu tenho condições de dispor também, de instalar dispositivos de segurança a mais, por exemplo, o alarme, um sistema de câmeras que eu possa verificar isso à distância, isso também é importante. A ideia de deixar uma lâmpada acesa, ela é uma ideia válida. No entanto, essa lâmpada ela tem que ter um dispositivo que ela se apague durante o dia. Porque, né, a gente, econômico como a gente sempre em relação à energia elétrica, ninguém costuma deixar
deliberadamente uma lâmpada ligada no período diurno. Isso então, pode ser um sinal, inclusive, para aquele que quer furtar, exatamente. Né? Se alguém passa verificando, né, uma região, ele pode perceber, poxa, tem uma luz acesa num dia, no outro dia a mesma coisa, isso pode ser a dica de um imóvel vazio, né? Então, esse também é um cuidado muito importante para as pessoas. Certo, Major, vou continuar pensando agora na viagem. A gente está falando de rodovias que estarão muito movimentadas. A gente sabe que as equipes de segurança estarão redobradas durante esse período, mas saindo de casa com crianças, principalmente, qual o melhor caminho, a melhor dica para que essa viagem seja segura? Bom, qualquer viagem ela deve partir de um planejamento, viagem com veículo, deve partir de um planejamento, um veículo com a manutenção em dia, condição de freios, motor, etc. As pessoas, a bagagem que vai no habitáculo do veículo, ali onde vão os passageiros, apenas aquilo que tem que se ter à mão, certo? Então, toda aquela bagagem pesada, ela deve ir no porta-mala do veículo. Todas as pessoas que vão no veículo, elas devem utilizar cinto de segurança, em especial as crianças, elas devem, de acordo com a idade, elas devem usar o bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação, mas sempre no banco de trás, até 10 anos de idade, esse é o lugar da criança, né? O banco da frente também é importante. Na verdade, a importância da utilização do cinto de segurança em todos os pontos do veículo. Então, se o meu veículo ele tem 5 jogos de cinto de segurança, eu só posso botar 5 pessoas nesse veículo. Não posso exagerar, não posso ir a mais, porque as pessoas ali elas estarão expostas a um perigo sem estar com cinto de segurança. Um bom planejamento, ele também passa por conhecer a rodovia e respeitar os limites da rodovia, respeitar os limites de velocidade, respeitar os seus próprios limites, né? Saber que eu tenho que ter momentos para descansar, eu tenho que ter momentos para dirigir, eu não posso me distrair durante o período em que estou conduzindo o veículo, porque a pequena distração, ela pode redundar aí numa grave ocorrência. E a verdade é essa, né, Major? A gente tem aí o planejamento de como sair de casa, esses pontos de parada para tomar um café, para ir ao banheiro, para descansar, porque faz da viagem com certeza mais segura e mais importante para a família também, gera boas lembranças, né? Agora, para finalizar, levamos a família para uma cidade diferente, um estado diferente. A gente fala, às vezes, no verão sobre as crianças que, às vezes, se perdem dos adultos, né? Que tipo de ocorrência acontece mais durante esse período, quando uma família está num local desconhecido? Como se cuidar? Bom, o cuidado sempre com aqueles mais vulneráveis, né? Então, crianças, por exemplo, se é uma criança que não fala ainda e que caminha e eu posso e vou para um lugar, um aglomerado de pessoas, então eu já tenho que providenciar uma fitinha, boto no braço, boto o número de telefone, o nome de um responsável, orientar sempre as crianças que, quando elas estiverem perdidas, elas devem buscar um agente de segurança, é a primeira pessoa que ele deve ser buscado, por isso que a gente não deve assustar a criança dizendo que polícia prende, porque polícia não prende criança, né? Então, para que a criança, quando ela se sentir acuada, se sentir perdida, ela vá diretamente no policial. Aqueles que são um pouquinho maior, que tenham um cartãozinho no bolso que seja com os telefones dos pais e o endereço de onde essa família está, também isso é uma prática muito importante e principalmente, né, se eu vou para um lugar, eu devo conhecer, eu devo me inteirar, se é a primeira vez que eu estou indo, se intere com os moradores locais e veja onde são os lugares, principalmente a questão comércio, onde é fácil de estacionar. Às vezes a gente procura onde é que é um bom ponto, um ponto turístico, um restaurante bacana aqui nessa região. Então, todas essas perguntas a gente faz. Muitas vezes a gente procura através da internet e não acha ou melhor, uma informação tão fidedigna quanto a do próprio morador local, né? Da pessoa que de repente está te acolhendo. Então, assim, interagir com as pessoas da região. Perfeito. Obrigada, Major. Vou chamar a atenção para o pessoal aqui de casa. Redes sociais, então, além dessa preocupação com vizinhos, né, com a segurança de casa, cuidar com as redes sociais e com o que você expõe na internet, porque os bandidos estarão de olho nisso, né, Major? E também chamar a atenção para vocês com as crianças, com aqueles mais vulneráveis, como o Major trouxe aqui para gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Major. Ficam as dicas para vocês aí de casa. E, claro, se tiverem mais perguntas no nosso WhatsApp e no nosso Instagram aqui do SCC-SBT. Cleiton Ramos. Excelente entrevista, Júlia. 19h08. Olha só, excelente também é o programa Santa Catarina Mais Inovação, que completa um ano aqui no estado.
Ele foi criado para escutar e dialogar com 21 ou com as 21 micro-regiões aqui de Santa Catarina, democratizando as políticas de inovação. A repórter Gabriela Mariotto está neste momento no evento que traz um balanço aí do programa criado pelo governo do estado neste 1 ano de operação. Vem daí, Gabi. Pois é, Cleiton, muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. O evento acabou de começar aqui com a chegada agora do governador Jorginho Mello para apresentar esse balanço do programa. Passaram, então, por todas as regiões aqui do estado, mais de 1.700 pontos aqui de Santa Catarina, justamente para ampliar a questão da inovação aqui no nosso estado. Esse programa, né, é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. E, além de tudo isso, foram mais de R$1 bilhão investidos diretamente em eventos e também em capacitação aqui em Santa Catarina. Também R$1,5 milhão em cooperação técnica com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extrema Sul. Também aqui no evento vai acontecer a entrega do selo Município Inovador Catarinense. Isso para os municípios que ao longo desse período, 2024 e 2025, desenvolveram nas câmaras de vereador, também nas prefeituras, algum tipo de legislação voltado para essa questão de inovação local. Para a gente ter uma ideia, 65% dos municípios aqui de Santa Catarina vão estar recebendo esse selo, então mais da metade do estado está entrando nesse barco aí da inovação. E 57% das cidades já tem alguma lei aprovada voltada aí para a inovação. Também aqui no evento vai ser lançado um projeto chamado Educação Empreendedora, uma parceria entre a Secretaria de Inovação aqui do estado e a Secretaria de Educação, voltada justamente para promover o empreendedorismo entre os jovens catarinenses dentro das escolas, ali no período de contraturno, ou seja, é um grande pacote que está sendo apresentado aqui, né, esse balanço de 1 ano e também o que deve acontecer daqui para frente, voltado para a inovação aqui em Santa Catarina, para que Santa Catarina continue se posicionando, se colocando aí como um dos estados mais inovadores aqui do nosso país. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. É muito para se comemorar, pode ter certeza. Valeu, Gabriela Mariotto, obrigado pela sua participação. Vida longa a esse projeto. Olha, o consumidor de Joinville iniciou o mês de dezembro pagando mais caro na hora de abastecer o carro ou a sua moto. Parece que é um problema de todo o estado, né? Mas lá parece que os preços subiram muito. Isso mesmo. Sabe o que aconteceu? Ou está acontecendo? Os donos de postos decidiram reajustar os valores dos combustíveis, mesmo sem anúncio feito pela Petrobras. Como é que é? Tem gente reclamando da situação. Não poderia ser diferente. Então, é para lá que a gente vai. Eu acredito que uma das pessoas seja o próprio Renato Santos, falando a respeito desse reajuste. Mas o que é isso, Renato? Aí é brincadeira. Nessa época, onde tem muita gente que compra lá o presentinho, e a gente sabe que o brasileiro deixa para a última hora, principalmente em virtude da correria, porque a gente não para, o pessoal vai aumentar. Tem Procon analisando aí? Conta tudo para a gente. Estou curioso para saber, Renato. Tem sim, viu, Cleiton? O Procon está de olho, viu? E recebendo muita reclamação diante desse reajuste que aconteceu aqui na cidade de Joinville. Como você mesmo disse, a Petrobras não anunciou nenhum reajuste nas refinarias. Mesmo assim, os donos de postos de combustíveis aqui da maior cidade do estado decidiram aumentar o preço do combustível lá na bomba. Em alguns locais, de acordo com o Procon aqui da cidade, o preço da gasolina, o preço médio da gasolina comum, está sendo vendido a R$ 6,33. O mais caro, R$ 6,39. Já a gasolina aditivada, o valor está sendo vendido a R$ 6,46. Também teve reajuste no preço da gasolina premium, um aumento de 0,48%. O combustível está sendo vendido o litro a R$ 8,44. O preço médio também do diesel aumentou, viu, Cleiton? Por aqui, o valor do combustível está sendo vendido a R$ 6,79. E aí, o que o Procon está orientando? Para o consumidor pedir a nota fiscal, levar até o órgão municipal e formalizar uma denúncia. Além, é claro, de pedir o teste de qualidade
desse combustível que ele está colocando na moto ou ainda no seu carro. Sobre o assunto, nós conversamos com a gerente do Procon aqui de Joinville. E isso é importante que os consumidores saibam que eles podem solicitar em qualquer posto o teste de quantidade de produto e de qualidade. Os postos são obrigados a fazer. Eles têm um kitzinho lá que vai mostrar, um galãozinho, vai mostrar se é o tanto que está abastecendo é o que você pediu e se a qualidade do produto está correta. Se ele verificar qualquer irregularidade sobre a qualidade do produto, ele precisa entrar em contato com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e se for no caso as bombas que não estiverem entregando, que estão prometendo ou estão entregando mais do que a capacidade, vamos supor, do combustível do carro, ele pode entrar em contato com o Inmetro. Pois é, sobre o assunto, Cleiton Ramos, eu entrei em contato com a SC Petro, que é o sindicato que representa os donos de postos de combustíveis aqui de Joinville, mas as nossas ligações não foram atendidas. Claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso e trazendo os detalhes aqui no Tá Na Hora. Retorno com você no estúdio. É um absurdo, Renato, com todo respeito. Pô, aumentar agora, acho que tem que ter uma operação e parabenizar o Procon, né, que está de olho e não poderia ser diferente. É muita maldade anunciar sem a confirmação antes da Petrobras. Que sacanagem. Tá louco. Obrigado, Renato, pelas informações. Atenção, motoristas que circulam entre Blumenau e Pomerode pelo bairro Testo Salto. É isso mesmo? Testo Salto? As obras na principal ligação das cidades continuam e o trecho deve seguir interditado por mais tempo. E o motora realmente vai ter que ter paciência nessa região. Não é não, Natiele Oliveira? Atualiza pra gente como é que está essa obra aí, até quando esse trecho vai ficar interditado? Então, Cleiton, essa obra, ela segue acontecendo aqui em Blumenau. Já tem 40% dessas obras de melhoria finalizadas na rua Remold Trapp, no bairro Testo Salto, região norte aqui do município. Essa obra é uma reivindicação antiga da comunidade de duas cidades, tanto aqui de Blumenau quanto de Pomerode, até porque essa é uma das principais vias de ligação entre esses dois municípios. E esse pacote de obras já ultrapassa 10 milhões de reais. Além da pavimentação, o projeto agora foca principalmente na instalação de muros de contenção para evitar deslizamentos de terra depois de chuvas intensas que historicamente assolam aqui a região. Atenção para o trânsito, recado para os motoristas, porque essa rua ela segue interditada até o fim de janeiro e a previsão para quem segue, né, precisa passar por essa região, e uma orientação também para esses motoristas é utilizar a Rua dos Atiradores como uma rota alternativa que também fica neste mesmo bairro. O cronograma oficial da Prefeitura é que essa obra seja concluída no fim do primeiro semestre de 2026 e a gente vai seguir acompanhando. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Nath, pelas informações. E é claro que a gente vai continuar acompanhando, porque aqui é informação, utilidade pública e prestação de serviço. E tudo que envolve o trânsito da nossa cidade, a gente tem que ficar ligado, não é verdade? Agora, quando são 19h17, vamos falar de educação, esse tema tão importante, Júlia Matos. Cleiton, que a educação transforma, nós já sabemos. Aqui no nosso estado, centenas de jovens participaram do programa Novos Caminhos e mudaram de vida com essa iniciativa. Os detalhes você vai acompanhar agora na reportagem feita especialmente para você que nos acompanha. Olha aí. A educação transforma vidas, dá a chance de reescrever a história e construir um novo futuro. Esse é o princípio do programa Novos Caminhos. Através dos cursos profissionalizantes, ajudam a criar novas oportunidades para os jovens que integram o Serviço de Acolhimento Catarinense. Um desses jovens é o Vitor. Aos 15 anos, ele foi para o Serviço de Acolhimento do Estado. Foi com a ajuda dos cursos profissionalizantes que ele conseguiu o primeiro emprego e, aos 18 anos, teve as ferramentas para construir uma vida sozinho. Foi um processo árduo. Quando eu cheguei na casa lá, eu era uma pessoa que não conversava muito, era muito fechado, né? Aí foi durante um processo de conversas, de adaptação, foi através de treinamentos. Tudo isso foi auxiliando, né, para me preparar para a vida adulta, o que me proporcionou todas as coisas que eu conquistei até hoje. Nesta quarta-feira, 160 jovens de 31 serviços de acolhimento da Grande Florianópolis receberam o certificado de conclusão dos cursos.
Na cerimônia, o Vitor foi o representante de todos os que passaram pelo programa. Dá para se dizer que é um sentimento reconfortante, porque a gente não imagina, né, até onde que a gente consegue chegar. A gente sonha, mas só através da dedicação que a gente consegue chegar, né? Desde 2013, o programa Novos Caminhos já formou mais de 9.000 crianças e jovens que estavam no serviço de acolhimento aqui do estado. Destes, 2.000 conseguiram entrar no mercado de trabalho, fosse em vagas de emprego formais, estágios ou em programas de aprendizagem. Além de promover o nosso desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento social. Então, quando a gente pega jovens que passam por fragilidades e a gente dá essa oportunidade de capacitação e eles agarram, entendem isso como importante, para nós é uma satisfação poder receber uma mão de obra qualificada dentro da nossa operação, entende? Cada vez mais a gente precisa que a sociedade proporcione isso, né? Não só através desse programa, mas através de outros que possam ser criados para capacitar as pessoas. O programa é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da Associação dos Magistrados Catarinenses e da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc. Um trabalho que começa na base, mas que muda uma estrutura inteira. Quando nós começamos lá atrás, nós pensávamos que se nós transformássemos a vida de um adolescente, nós já nos sentiríamos realizados, porque nós estaríamos tirando, eventualmente, da criminalidade uma pessoa, um ser humano. É necessário que se diga que hoje a gente transformou a vida de mais de 4.000 crianças e adolescentes. E é muito interessante porque o programa ele não transforma só a vida dessas crianças e adolescentes, mas ele transforma também a vida das pessoas que trabalham com esse programa. Porque não tem como não se sentir tocado, não tem como não se sentir responsável ao trabalhar no programa. Ou seja, jamais será a transformação de apenas uma vida. Esse adolescente tem amigos, tem familiares, vai passar por locais de trabalho e com certeza esses novos valores de educação vão fazer diferença para esse futuro. Belíssimo. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia, convocou uma entrevista coletiva nesta quarta-feira com a imprensa catarinense para apresentar um balanço das ações do parlamento em 2025. Quem acompanhou tudo foi o repórter Kaique Guede, junto com o cinegrafista Marne Menezes. A gente vai ver na reportagem agora como esses projetos e programas impactam diretamente na nossa vida. Aquelas votações em plenário, talvez a primeira coisa que muita gente associa ao trabalho dos deputados estaduais é uma parte das coisas que acontecem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em todo o estado, programas sociais, educacionais e de inclusão interferem na vida de comunidades. Jovens e estudantes têm a chance de mudar de vida a partir de ações propostas pela Alesc. Neste ano, iniciativas assim da Assembleia ganharam força e ampliaram vagas com o objetivo de aproximar os deputados dos cidadãos. Nós estamos encerrando o ano tendo cumprido a nossa tarefa. Acho que Santa Catarina vive um bom momento e tem dado um bom exemplo. Entre os destaques apresentados está o programa Alesc Inclusiva, com 20 vagas de estágio para jovens com deficiência. Há também o programa Antonieta de Barros, voltado a jovens em vulnerabilidade social. Da mesma forma, ações relacionadas à educação cidadã foram evidenciadas na coletiva. Nas áreas sociais e ambientais, a Alesc teve recorde de participação no programa de responsabilidade social, com 108 instituições certificadas. Santa Catarina não é o estado que é tão somente pela sua história e pelas suas belezas naturais. É porque a classe política de Santa Catarina sempre procurou fazer do seu comportamento à altura das tradições do nosso estado. Eu acho que nós vivemos um momento bastante satisfatório em Santa Catarina.
A Alesc itinerante leva as atividades do parlamento para o interior do estado. Neste ano, as sessões aconteceram em São Miguel do Oeste, Mafra e Balneário Camboriú. 109 projetos foram aprovados com a participação de 93 entidades regionalizadas, medida que exemplifica na prática parte do que é desenvolvido pelas bancadas regionais. A Assembleia de antes, quando nós tínhamos bipartidarismo, ou 3, 4 partidos representados, elas se reuniam em torno dos partidos, né? Hoje nós temos mais de 10 partidos representados. Então a criação das bancadas regionais ela foi eficiente, porque os deputados daquela região se reúnem em torno dos problemas daquela região e conseguem fazer um trabalho, na minha avaliação, mais eficaz. O presidente Júlio Garcia também tratou da infraestrutura rodoviária catarinense. Disse que falta um planejamento com prazos e sugeriu parcerias público-privadas. Se eu fosse candidato a governador, eu ia na Fiesc, pegava o projeto da Fiesc, o diagnóstico da Fiesc e fazia dali um programa de curto, médio e longo prazo. Saneamento básico foi elencado como outra prioridade para 2026. Nós temos um número bastante vergonhoso para Santa Catarina. A nossa cobertura de saneamento, de tratamento de esgoto sanitário, ela é muito baixa, né? Um número que realmente não está à altura dos números dos demais índices de Santa Catarina. Um balanço importante para Santa Catarina e uma análise mais do que necessária. Vocês viram ali, né? Infraestrutura de rodovias, mobilidade urbana e saneamento básico. O nosso Tá na Hora Santa Catarina vai estar aqui em 2026 para cobrar. Vamos com a previsão do tempo? Como é que vai ser essa quinta-feira? Bora lá! Nesta quinta-feira, o tempo fica firme, com sol em todo o estado de Santa Catarina, devido a uma atuação de uma massa de ar polar seca. O amanhecer é frio, com mínimas entre 8 e 10 graus nos planaltos e chance de geada isolada nas áreas mais altas. Durante a tarde, as temperaturas sobem rápido e voltam a se aproximar dos 30 graus em grande parte de Santa Catarina, passando dos 30 em algumas regiões. No litoral, o vento sopra de nordeste, com fraca e moderada intensidade, então o mar fica calmo, sem riscos associados. Vamos dar aquele giro nas nossas regiões catarinenses para essa quinta-feira, olha aí, 34 graus de máxima no oeste, extremo oeste de Santa Catarina, mas o dia vai começar com 10 graus lá no oeste do estado, ou seja, grande amplitude térmica. Você aí de casa se hidrate, porque essa amplitude traz também aqueles resfriados, aquela congestão nasal. No nosso Vale do Itajaí, a gente está aqui entre 10 e 31 graus. A Serra Catarinense também deve se aproximar dos 30 graus nessa quinta-feira. Norte do estado entre 9 e 31 nesta quinta-feira aqui no estado. Grande Florianópolis entre 10 e 27 graus e 30 graus de máxima no sul catarinense. As cidades mais pedidas, vocês já sabem, estão aqui no nosso Tá na Hora Santa Catarina e a gente tem aqui separadinho para vocês. Palhoça, na Grande Florianópolis, deve chegar a 26 graus. Olha aí, que coisa linda, todas as cidades com solão para vocês. Poucas nuvens nessa quinta-feira, viu? Protetor solar. Máxima de 26 graus em Palhoça, Pomerode entre 14 e 30 graus. Imbituba deve chegar aos 27 também no sul do estado. São Joaquim, na Serra Catarinense, entre 8 e 26 graus. E Jaraguá do Sul, com máxima de 29 nesta quinta-feira. Uma boa quinta para um verão que está chegando, né? Tá quase chegando o final de semana, ele chega aí de verdade para você aí de casa. Então, provavelmente essas amplitudes térmicas estarão um pouquinho menores. A gente vai rápido para o intervalo, mas enquanto isso, imagens na sua tela. Itapema. Quantos graus por lá? A gente vai confirmar para vocês agora 21 graus em Itapema. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até 7h45 da noite a gente está por aqui. Imagens agora de Itajaí, a BR-101. Meu amigo. Meu irmão. Trânsito aí, como é que tá lá, ó? Tá paradinho, tá paradinho. Esse congestionamento é o pessoal que está descendo rumo ao litoral. Itajaí. Ou fazendo aquela paradinha em Balneário Camboriú, Tijucas, ou indo reto toda a vida, né, para o sul do estado, passando por Palhoça. Evidentemente, 19 horas e 31 minutos. Olha, na noite dessa terça-feira tivemos uma ocorrência de incêndio em São José, na Grande Florianópolis, com o resgate de um senhor. Isso mesmo. Hoje pela manhã, o Henrique Zanotto, nosso apresentador do SCC Meio Dia, ao lado da Maria,
foi até o local e vai trazer mais detalhes agora, 19h31. Essa é a Avenida Heriberto Ilse, conhecida como a Estrada Antiga de Barreiros, aqui em São José. Eram por volta das 11h30 da noite, quando os bombeiros receberam um comunicado que nesse endereço estava acontecendo um incêndio. Aqui na parte da frente funciona essa pequena mercearia. E na parte dos fundos, há bom tempo já atrás, funcionava uma padaria, mas hoje está desativada. Acontece que nessa última terça-feira, o proprietário dessa padaria contratou um senhor de 64 anos para que ele prestasse um serviço durante o dia. Ele fez esse serviço, recebeu o dinheiro e durante a noite ele pediu se poderia retornar nesse local para pernoitar, passar a noite. E essa autorização foi dada. O problema é que um incêndio aconteceu. Os bombeiros tiveram que chegar no local e arrombar uma das portas, porque a informação que eles receberam que dentro desse local, já em chamas, estava uma pessoa. Aqui é uma das portas que foi arrombada. E aqui dentro estava esse senhor de 64 anos dormindo. Antes da chegada dos bombeiros, está aqui quem fez o primeiro arrombamento naquela porta. Essa porta aqui, deixa eu mostrar, é a porta dos fundos, olha. Ela dá acesso aqui à região da Bahia Norte. Vejam, aqui atrás, essa porta então foi arrombada e o próprio proprietário dessa padaria desativada foi a primeira pessoa a chegar no local e fazer o combate às chamas. O detalhe é que, como a padaria está desativada, aqui nós temos ainda um forno, vejam aqui, muita lenha e ali o forno. E era justamente esse forno que foi utilizado ainda no dia anterior pelo aquele senhor. A gente vê aqui nesse espaço ainda, ó, até a cobertinha que ele estava utilizando, ó. E ele estava deitado não em cima aqui dessa cama, mas deitado no chão. E foi justamente isso que pode ter salvado a vida dele, porque quando os bombeiros chegaram, e o senhor também, ele já estava desacordado, né? Estava desacordado, sim, estava desacordado. E a gente chegou rápido aqui, porque eu moro bem perto aqui de 3 casas. Então, quando a gente viu que estava instalando o fogo, saímos correndo. Um arrumou uma porta, outro arrumou outra para salvar o homem. Mas ele está bem. E a gente viu ali, o senhor até comentava os vestígios do forno, né? Embora estava desativado, a suspeita é que ele teria colocado essa lenha, quem sabe até para se aquecer, porque foi uma noite gelada também, né? Sim, sim, é verdade, é isso mesmo. É esse motivo, acho que aconteceu, que ele botou o fogo para se esquentar. E o senhor mencionava que foi um ato solidário de vocês, deixando que ele passasse a noite aqui nesse local, porque não é um local para dormir, mas ele não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção, verdade. Os filhos moram aqui na frente, né? Até para dar um apoio para o pai, porque ele estava dormindo aqui numa borracharia, logo aqui. Só que ele chegou 9 horas, então a borracharia estava fechada. Ele esteve na minha casa, eu não estava, eu estava dormindo, e ele falou com a minha esposa, Dona Cida, chorando, estava com frio, com fome. Dona Cida, eu não tenho para onde dormir. A senhora me alcança a chave da padaria, daí eu vou dormir lá e amanhã de manhã cedo já levanto e já começo a trabalhar. Foi onde veio essa tristeza. Porque ele até tinha trabalhado tudo certinho, o senhor pagou ele no dia anterior? Sim, sim, porque, na verdade, é o meu amigo que pegou ele para trabalhar, que é o dono aqui de tudo, né? Então, quer dizer, ele trabalhava 4 horas, como é um incentivo, né? Então, ele trabalhou aqui das 8 até meio-dia fechou, foi embora, entendeu? Pegou o dinheirinho e foi embora. Daí, depois, vou dar uma volta lá na serraria, seu Ed. Eu falei, pô, cara, fica aqui, já estás aqui, vai descansar. Não, daí quando deu 9 horas da noite, ele voltou. Foi onde é que ele foi na minha casa, pegou a chave e veio para aqui para dormir. Deixa eu conversar com a nora dele, ver o que ela tem de informações, porque os bombeiros passaram que quando eles conseguiram ter acesso, ele aqui nesse espaço nós estamos, ele já havia inalado bastante fumaça, já estava até um pouco desacordado, né? Sim. E agora, como é que ele está? Agora ele está estável, está entubado, né? Onde a gente esteve lá no hospital, a médica falou que ele chegou lá consciente. Tudo que ela perguntava, ele respondia, ele soube falar o nome dele, a idade. E falou que ele está tentando apagar o fogo. A gente não sabe se ele colocou fogo para queimar as madeiras e depois acabou caindo e pegou fogo e ele tentou apagar. A gente realmente não sabe, né? Eu não estava em casa no momento, eu cheguei depois. O que dá para saber é que essa questão dos minutos, né, do chamado até a chegada dos bombeiros, foi fundamental para salvar a vida do seu sogro, né? Porque já estava desacordado já, né? Foi fundamental. Que eles chegaram até aqui rápido, sabe? Todo mundo estava ligando e o bombeiro informou que já tinha ocorrência. Chegaram em questão de 20 minutos, mais ou menos, menos ainda. E quando chegaram, já entraram aqui, já tentaram tirar ele. Ele saiu daqui desacordado. Eu vi ele só sendo carregado. E
Que ele possa se recuperar, ainda mais esse momento agora de Natal, tudo da família, né? Eu espero que ele saia dessa, sabe? Porque ele não é uma pessoa ruim. O problema dele é a cachaça. É só isso. Ele é uma pessoa boa. Só que quando ele bebe, ele se transforma, sabe? E a gente espera que ele realmente saia dessa. É o que a gente espera também, né, Júlia? E como falou ela, né, independente do vício que ele tem no álcool, como relatou a jovem, é um sofrimento duplo, né? Porque tem a questão do incêndio, ele se recuperando, mas já vem uma batalha antes desse trágico acontecimento. E que essa recuperação sirva para um novo projeto de vida, quem sabe, né? Olhar para esse momento, talvez não de forma positiva, mas talvez ressignificando o que aconteceu, em prol de uma vida melhor. Olha só, tem pessoas que o amam, que o querem bem, que cuidam, que estão aí ajudando, então ele não está sozinho. Então, que seja um bom retorno, uma boa recuperação para esse senhor. Moradores estão preocupados com a situação atual de uma importante praça, bem no centro da capital. A Praça Olívio Amorim, localizada na Avenida Hercílio Luz, apesar de já ter passado por reforma recente, precisa de manutenção adequada e está novamente se degradando com o decorrer do tempo. A gente tem acompanhado, né, Cleiton? É verdade. O espaço é utilizado por pessoas em situação de rua. O Jean Ferreira foi até o local e conversou com representantes da comunidade. Acompanhe. Nós estamos aqui na Praça Olívio Amorim, bem no centro, no coração da cidade, aqui localizada na Avenida Hercílio Luz, um local muito conhecido e já muito frequentado há muito tempo. Só que o pedido da comunidade para esse espaço é que eles tenham um olhar mais cuidadoso, a prefeitura tem um olhar mais cuidadoso com o espaço que foi reformado em 2020, mas nesse momento tem algumas coisas na estrutura, no espaço, na segurança, para que sejam feitos. Por isso, a comunidade, a própria comunidade, em parceria com os comerciantes aqui da região, estruturou ali, pensou em uma associação, a Associação Praça Olívio Amorim. Para falar sobre essa associação, sobre o intuito, sobre o projeto dela, a gente está aqui com o Márcio, que é presidente da associação e também morador aqui da região, para explicar um pouquinho para a gente. Márcio, qual que é o objetivo dessa associação e qual que como é que ela surgiu aqui em meio a essa demanda da comunidade? Bom, a nossa associação, chamada APROA, surgiu, na verdade, de um grande problema, que foi a invasão de moradores de rua através da inauguração do restaurante popular próximo daqui. E nós, a partir desse momento, começamos a perder espaço aqui na nossa praça e esse pessoal começou a ocupar isso aí. E a praça hoje está praticamente abandonada. Então, a nossa ideia da associação da APROA é buscar de volta a dignidade dos moradores aqui, dos comerciantes, novamente. A gente percebe aqui nas imagens que a estrutura tá um pouco aquém, né, do que a praça poderia ser e de todo o potencial que ela tem, como a associação mesmo diz, né? Poderia ser melhor ocupada, porque nesse momento é um lugar de passagem, mas a comunidade não se concentra aqui. Existe já hoje, Fernando, um projeto, né, que foi feito pela própria associação, encabeçado pelos moradores e comerciantes. Você pode ver imagens na tela nesse momento desse projeto de como ficaria a estrutura do espaço. Quais seriam, então, as principais mudanças aqui, né, nesse espaço público e qual que é o objetivo da associação? Tornar isso aqui um espaço de convivência mesmo, né, Fernando? Exato. A gente, buscando as melhores práticas das praças mais novas do mundo, a gente tem que abraçar a praça. Como é que se abraça a praça? A gente tem uma estrutura em que as crianças possam ficar aqui, que os pais possam aproveitar, que os comércios da região também possam utilizá-la de uma forma que a gente garanta movimento. A gente tendo movimento na praça, uma boa iluminação, a gente consegue utilizar ela durante toda a semana, inclusive o final de semana. E isso vai fazer com que a gente realmente tenha também um sentimento de segurança maior aqui para toda a comunidade. Já foi feito, né? Então todo esse processo de adoção da praça agora está nos trâmites finais aí para que essa praça seja efetivamente então adotada pela associação, né? A prefeitura já fez a liberação. Qual que é o endereço, Fernando, para quem quer fazer essa participação, contribuir para a mudança dessa praça aqui? A gente vai deixar também aqui embaixo nos créditos. Perfeito. A gente tem um site hoje da APROA, que é aproacentro.com.br. É só procurar no Google que vai localizar já nosso site. Lá tem um caminho que pode ser feito, encaminhado essas sugestões, e também na nossa página no Instagram também, APROA Centro. É fácil de nos localizar, já aproveitem, sigam lá também a APROA para saber das novidades que a gente está sempre trazendo aqui para essa região. A união transforma pessoas, vidas locais. Ainda bem que tem a sociedade, tem uma associação para cobrar mais uma praça histórica na nossa cidade que precisa se olhar.
Um recado importante para você que é estudante aqui em Florianópolis e utiliza o cartão estudante para pegar o busão. O recadastro anual desse cartão já tem data para ser realizado. Quem tem todas as informações é a repórter Gabriela Mariotto. Quando os estudantes, Gabi, vão poder fazer esse recadastro? Aquela fila enorme que a gente sempre pega aqui na capital. Conta pra gente. Oi, Júlia, Cleiton, muito boa noite novamente para vocês, para todo mundo que nos acompanha. O recadastro vai começar no dia 12 de janeiro, então você que é estudante já deixa anotadinho aí, porque não só essa informação é importante para você, mas também a informação de que as recargas nos cartões de estudante só podem ser feitas até o dia anterior, ou seja, até o dia 11 de janeiro, às 10 horas da noite. Porque o que acontece, né? Os alunos acabam carregando ali o cartão, podem gastar todo esse saldo, mas só podem voltar a recarregar o cartão depois que o recadastro do benefício é feito. Então, como a Júlia lembrou, né? Aquela fila gigantesca que a gente costuma ver bastante ali no terminal de integração do centro é porque é ali que os estudantes podem fazer esse recadastro, né? Ali no centro de atendimento no terminal de integração do centro, mas também quem não quer pegar aquela fila, ficar naquele sol, pode fazer tudo isso de forma online pelo aplicativo Floripa no Ponto, mandar todos os documentos por ali. Rapidinho é aceito e você já tem o cartão liberado. A outra informação que a gente tem também é para os estudantes da rede municipal de ensino. Quem tiver devidamente matriculado aí na rede municipal aqui de Florianópolis, não vai precisar passar por tudo isso. A renovação ela é feita de forma automática até o dia 20 de janeiro do ano que vem. Então, anotadas todas as datas, dia 12 de janeiro já começa aí todo esse processo de renovação desse benefício aí para os estudantes aqui da capital. Júlia, Cleiton, volto com vocês. Obrigada, Gabi, pelas informações. A gente está falando aqui de recadastros automáticos, aqueles que vão poder fazer esse processo online. Isso. Que coisa boa para facilitar aquelas filas enormes que a gente pega todos os anos, né? É importante deixar também aquele pedido para você ir de casa. Vá nos primeiros dias, não deixe para a última hora, porque o sol tá forte. E é verdade, o calorão nessa fila aí, a gente tem registrado bastante coisa por lá. Sim, é verdade. Aí daqui a pouco já entra suado dentro do latão, né? Já não tem como. Aí não tem quem aguente, Cleiton. Opa, olha só, a gente encerra o jornal com imagens. Primeiramente, é tudo isso aí, que maravilha. 101 começando aí 101, com a gente, ó. 101, antes das pontes, né? As pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos e também a Hercílio Luz. Ô, Júlia, vou passar pela Hercílio agora. Eu vou até o Estreito a pé caminhando, Júlia Matos. Acredito em você, mas eu quero um projeto diferente pro ano que vem. Eu quero você me estimulando, me incentivando a mudar de vida desse jeito, Cleiton. Eu acho que tá na hora de correr então, Júlia. Tá na hora. Você de casa tem que esperar esse projeto. A gente tem imagens também pra vocês de Balneário Camboriú. Quem sabe a gente corre por lá também, Cleiton. Também pode ser, por que não? Levando aí pra todo o estado, né? Um bom estilo de vida, não é verdade? Saudável. É isso mesmo. Amanhã tem mais, meu povo. Quinta-feira, amanhã a gente volta. Boa noite.